nascida na Dinamarca, conquistou milhões de clientes por todo o mundo com joias que prometem mais do que brilho, prometem significado. Hoje, a Pandora vende em mais de 100 países e é uma das maiores marcas de joalharia acessível do planeta. Mas a sua história não é só de sucesso. Pelo caminho enfrentou desafios, desaceleração e até dúvidas sobre o futuro. É por isso que decidiu escrever um novo capítulo, um plano ousado chamado Phoenix, uma estratégia para renascer, deixar de ser conhecida apenas por um produto e tornar-se numa marca completa de joalharia. Nos Estados Unidos, a empresa está em expansão, na Europa enfrenta contrastes e na China, bem, a China é um caso perdido. E neste vídeo vamos explorar como é que a Pandora está a tentar reinventar-se, os riscos que podem apagar o seu brilho e as oportunidades que a podem fazer brilhar mais do que nunca. Assim que a pergunta é, será que vale a pena apostar nesta empresa? Bom, vamos saber. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O modelo de negócio da Pandora foi construído sobre um princípio muito engenhoso, o modelo disco e anzol. Este modelo consiste, na prática, em vender produtos dependentes entre si, mas com margens de preços diferentes. As pulseiras de Charms, que são o isco, são um produto de margem razoável, mas que servem apenas como o ponto de entrada para um ecossistema de compras recorrentes. Cada novo charm que o cliente compra para a sua pulseira é um anzol que ao longo do tempo gera um fluxo de receita contínuo e altamente lucrativo. Este modelo cria assim um vínculo emocional e uma dependência quase inconsciente à medida que os clientes vão preenchendo as pulseiras com charms que contam as histórias de vida, as memórias de viagens ou celebrações. A fidelidade à marca fortalece. O ato de comprar um novo charm torna-se uma tradição, um ciclo de consumo que é difícil para os concorrentes desta empresa replicarem. E diga-se, também é uma vantagem para os namorados ou para os esposos porque não têm de pensar muito no que vão oferecer. Este é o alicerce financeiro da Pandora e a base da sua rentabilidade histórica. No entanto, o mercado evoluiu e o crescimento deste modelo principal começou a abrandar. E em vez de se acomodar, a Pandora decidiu abraçar a mudança. A atual estratégia, batizada de Phoenix, é uma metamorfose bastante ambiciosa. A empresa está a tentar reposicionar-se de uma marca de peças ou charms para uma marca completa de joalharia acessível. O objetivo é captar uma cota de mercado mais ampla, competindo diretamente em segmentos como os anéis, os brincos e os colares, e o sucesso inicial desta transição é visível no crescimento explosivo do segmento Fuel with More, que se tornou o motor da empresa, demonstrando a atratividade das novas coleções e o acerto então desta visão estratégica. A estratégia Phoenix é a divisão clara da empresa em duas frentes de batalha que definem o futuro da mesma e que de alguma forma se manifestam nos dois principais segmentos. O segmento Core, que construiu o império da Pandora, representa a base instalada de clientes e a principal fonte de lucro. A estrela indiscutível aqui é a coleção Pandora Moments, que continua a ser o coração do negócio, com um crescimento homólogo de 3%, demonstrando precisamente a resiliência deste pilar. Este segmento é o fornecedor do fluxo de caixa e estabilidade, permitindo à empresa ter confiança para investir então na próxima fase de crescimento. E depois temos o segmento Fuel with More, que prova a eficácia da estratégia do reposicionamento. A Pandora está a expandir-se para capturar uma maior fatia de mercado da joalharia em geral, com as coleções Pandora Timeless e Pandora Signature, que estão a provar conseguir uma transição bem sucedida. Com um crescimento homólogo de 22%, acaba por ser a principal fonte de crescimento e de expansão de mercado para esta empresa. O desempenho da Pandora em 2025 ainda é um mosaico de sucessos e desafios regionais, pintando assim uma presença global realista. Nos Estados Unidos continuam a ser o mercado dominante, com 33% da receita, demonstrando resiliência e um crescimento orgânico robusto de 12%, mas que ainda tem uma cota modesta no mercado total de joalharia, havendo aqui espaço para continuar a expandir via da sua própria rede e coleções mais completas. Na Europa, o desempenho é misto, 31% da receita provém da região, com a Alemanha a apresentar um crescimento homólogo de 4%, enquanto mercados como o Reino Unido e a Itália enfrentam ventos contrários. Por outro lado, a China representa o maior
desafio. A queda de 15% na receita sublinha a necessidade de uma reestruturação profunda e a gestão da empresa já anunciou o encerramento de pelo menos 50 lojas este ano, preferindo assim a qualidade à quantidade com um foco inicial em Xangai. A Austrália mostra um crescimento orgânico de 17% e o resto de países, que representam cerca de 34% da receita, apresentaram um crescimento robusto de 12%, com destaque para Espanha, México, Canadá e Polónia. Prova de que a marca ainda tem espaço para crescer em mercados emergentes e com baixa penetração. A nível de canais e da rede de lojas, a integração direta da empresa é uma vantagem estrutural. O retalho próprio representa 85% das vendas, inclui aqui 57% das lojas físicas e 21% online, com as vendas a grossistas a 13% e a terceiros a 2%. A maior penetração das lojas próprias reforça o controle do preço, a experiência do cliente e a angariação de dados dos mesmos e tem superado as lojas dos parceiros em vendas comparáveis no ano 2024. A expansão da rede em 2025, com mais de 93 lojas físicas e 87 lojas shop-in-shop, ou lojas mais pequenas, contribuíram com 5% para o crescimento orgânico, mas a empresa adquiriu ainda 46 lojas a parceiros, 37 nos Estados Unidos, reforçando então a tal aposta na região. A Pandora está também a investir forte em unidades de fabrico, no caso no Vietnã e no seu hub logístico em Hamburgo, ampliando então a capacidade e os prazos de entrega, suportando o crescimento online e a personalização das peças. Dito isto, e olhando rapidamente para o primeiro semestre deste ano, reparem como quer o crescimento orgânico, quer o crescimento comparável, caíram para menos de metade do valor do ano passado, apesar de ter mais de 200 milhões de coroas dinamarquesas em lucro líquido. As margens continuam impressionantes, com uma margem bruta de quase 80% e uma margem operativa superior a 20%. O ROIC manteve-se nos 44% e no que respeita aos fluxos de caixa, vemos ali uma queda enorme de um ano para o outro, o que de alguma forma nos poderia deixar preocupados. Parte desta queda deve-se à acumulação de inventários ou custos maiores com a dívida, mas se nós voltarmos atenção para o comportamento dos fluxos de caixa livres, reparem que existe aqui uma ciclicidade nos mesmos, altamente dependentes do que é o último trimestre do ano. Nota-se também um aumento no CAPEX, como eu mencionei, com a tal fábrica no Vietnã, e reparem ainda como a empresa retorna praticamente todo o capital que gera aos acionistas, seja através de um dividendo modesto, seja através de uma recompra agressiva de ações. No que respeita à posição financeira, vemos que os ativos intangíveis representam 1/3 dos ativos totais, tem também cerca de 800 milhões de dinheiro em caixa, um valor muito abaixo da dívida, que neste momento é de 16 mil milhões de coroas dinamarquesas. Metade desta dívida são obrigações a longo prazo, em 2028 e 2030, com taxas de juros entre os 3% a 4%, o que é suficiente para atingir uma classificação de investimento média por parte da S&P e da Fitch. Esta dívida gera naturalmente juros que são cobertos pelos lucros operativos em mais de 20 vezes, assim que na minha opinião a dívida não parece ser um problema, pelo menos por agora. Mas vejamos como é que a Pandora tem evoluído na última década para complementar a nossa visão da empresa antes de estimar o futuro da mesma. E o que vemos aqui é uma tendência interessante na receita, o crescimento de 5% ao ano, o EBITDA a crescer mais devagar, com uma compressão das margens, fruto, podemos dizer, da concorrência, e um lucro líquido com uma tendência preocupante de 1% de perdas ao ano. No entanto, reparem como o lucro por ação tem crescido a 3% ao ano. Ora, isto significa que se tu tens uma ação da empresa, é verdade que cada vez mais tens direito a uma parte maior dos lucros, mas na prática, esses lucros ou esse bolo geral está a encolher, o que não é um bom sinal e justifica então a tal mudança de paradigma que eu mencionei no início do episódio. Se te recordas a tal estratégia da Phoenix. As recompras de ações reduzem o float em 4% ao ano, as métricas de performance continuam assombrosas, com ROIC e ROA estáveis acima de 20%, mas os fluxos de caixa estão estagnados há mais de uma década, permitindo um crescimento por ação de 4% pela tal redução do float. Dito isto, está na altura de estimar o futuro da empresa e tentar perceber que tipo de retorno podemos esperar no preço atual e qual é que seria o valor intrínseco de uma ação projetando o crescimento a 10 anos. E primeiro convém falar sobre a indústria. A joalharia é um setor fragmentado,
mercado, onde milhares de joalheiros independentes competem por clientes. Ainda assim, a Pandora conseguiu construir um fosso competitivo que é difícil de replicar. É a marca de joalharia mais pesquisada no Google, à frente de players que investem muito mais em marketing, garantindo assim uma posição como a única marca verdadeiramente global neste espaço, com a adição de ter um storytelling de personalização e de expressão ou de joalharia com significado que ressoa a nível emocional. O modelo de negócio que eu vos mencionei é muito importante porque a base instalada de pulseiras é uma barreira invisível que prende milhões de consumidores ao ecossistema desta marca. A escala e a eficiência é outro ponto a favor. A empresa tem uma integração vertical, faz o design, a produção e vende, garante assim margens brutas próximas de 80%, o que são níveis muito raros no setor do retalho, e depois com uma rede própria, com mais de 80% das vendas, dá à empresa controle do preço, da experiência e dos dados dos clientes. Além disso, os materiais ou as matérias-primas usadas nas pulseiras são reciclados, quer a prata, quer o ouro. Os diamantes da empresa são criados em laboratório, as fábricas são alimentadas com energia renovável e estas condições não são apenas marketing. Acabam por ser um diferencial competitivo junto das novas gerações que dão preferência a este tipo de consciência industrial. Ainda assim, numa indústria que não deve superar os 5% de crescimento por ano, eu vou estimar um crescimento do EBITDA entre 3% e precisamente 5%. Para um múltiplo a regressar às 9 vezes, uma recompra de ações a metade da velocidade da última década, estamos então a olhar para um preço potencial em 2035 de 2.000 coroas dinamarquesas. Na prática, isto significa uma valorização de 9% ao ano ou 10% se incluirmos o dividendo. Mudando o método da projeção, eu uso um valor de partida intermédio, uma vez que 2024 foi um ano onde a alavancagem cresceu bastante. É verdade que ainda existe aqui algum espaço para aumentar a mesma. Neste momento está nas 1,5 vezes, mas se isso não se refletir nos lucros, basicamente a empresa estaria a emitir dívida para recomprar ações até rebentar. Dito isto, eu assumo crescimentos de 5% ao ano, ligeiramente acima dos fluxos de caixa, mas abaixo do crescimento alavancado que teve até agora. Esta projeção deixa-me com um valor intrínseco de 1.200 coroas dinamarquesas, um valor 30% acima do preço atual de mercado. Voltando a múltiplos, o price to earnings, ou o preço dos lucros, está neste momento abaixo da média histórica, o que também sugere aqui uma oportunidade, e a julgar pelos lucros de 2026, uma ação deveria rondar as 1.100 coroas dinamarquesas. Portanto, parece-me aqui evidente que existe uma oportunidade de valorização no curto prazo, não tanto pelo crescimento exponencial, mas por expansão de múltiplos, se a Pandora conseguir efetivamente fazer crescer o segmento não core. Pessoalmente, preocupa-me o facto de não conseguir crescer os lucros de forma genérica, nem conseguir ser competitiva em mercados como o chinês, que esses sim poderiam trazer uma escalada no crescimento de maneira exponencial. No entanto, ao competir no segmento de luxo acessível, com marcas de estilo e de pedras preciosas ou a joalharia multimarca, existem aqui riscos específicos que convém estarem alerta. O contexto macro naturalmente coloca pressão no consumo e pode favorecer players que apostam em preços mais baixos e deslocar a procura para marcas de luxo aspiracional. A convergência do design é outro problema para a empresa, uma vez que ao entrar, por exemplo, na venda de pulseiras e de colares compete com muitas outras empresas que fazem mais ou menos o mesmo. A convergência no design, onde coleções como a Modern Classics são territórios muito conhecidos, especialmente para a concorrência, e a necessidade de ter que estar a executar campanhas constantemente torna-se crítico manter a despesa e a diferenciação controladas. Os diamantes da empresa, que têm sido altamente promovidos por influencers nos Estados Unidos, criaram um efeito muito positivo, mas para ser sustentável, então a empresa tem de continuar a investir neste tipo de publicidades. Ainda perceber o facto de o core representar 74% das receitas, a empresa estar a executar uma estratégia que ainda não sabe muito bem o resultado final e a exposição aos metais preciosos, que ultimamente têm visto o preço subir, são outros riscos mais endémicos, mas também importantes. A nível técnico, a zona das 800 coroas é um suporte muito interessante, que já catapultou o preço 2 vezes este ano. Ainda não temos uma tendência clara de subida aqui, mas parece-me viável que no curto prazo o preço supere as 1.000 coroas, até porque o MACD do gráfico semanal e diário estão alinhados e o volume tem estado a contrair, o que significa que muito potencialmente vai existir uma forte volatilidade no preço. Em jeito de conclusão, temos aqui em mãos uma empresa que está em plena transformação. A estratégia Phoenix parece estar a dar frutos com o crescimento do segmento Fuel with More, a provar que a empresa pode ser mais do que apenas uma marca de peças ou charms. A combinação da força do ecossistema com a audácia de se aventurar em novas categorias torna a Pandora numa empresa, digamos, fascinante, até porque, além de provar que é resiliente, a
a capacidade de inovar tem sido uma constante, o que permite de alguma forma a esta empresa posicionar-se como um investimento muito interessante para quem pretende investir num negócio sólido, com um potencial de valorização e numa indústria diferente do normal. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa, se já a tens no teu portfólio ou não, assim que passa pela caixa de comentários e deixa o teu bitite. Esta semana eu voltei a reforçar algum capital na Scramble, desta feita num novo conjunto de empresas, 26, para ser mais exato, com marcas que vão desde gelados a roupa, publicidade ou acessórios para animais de companhia. Nesta ronda de setembro são perto de 2.000 os investidores que já investiram, resultando por enquanto em mais de 1 milhão de euros, no total que deve aproximar-se dos 2 milhões até ao último dia, que é 16 de setembro. E eu digo deve porque em agosto, por exemplo, foram perto de 3.000 os investidores que investiram mais de 2 milhões de euros. Os portugueses até hoje são quem mais tem investido na plataforma. Nas rondas de junho e julho, por exemplo, investiram mais de 400 mil euros e em agosto bateram recordes ao investir mais de 600 mil euros. Ora, eu já tinha investido em julho e entretanto recebi os pagamentos dos meses de agosto e setembro, faltando agora mais 4 para fechar os 6 meses desse investimento. Dito isto, eu juntei mais 100 euros ao valor investido, na categoria A, e se tu quiseres perceber melhor como é que funciona a plataforma e se é algo adequado para ti, então passa pelo episódio 229, onde eu faço uma análise ao pormenor. Caso também estejas interessado em investir, tens um link na descrição que podes usar para receber um bónus de 10 euros no teu depósito. Lembra-te de que existem sempre riscos associados, pelo que deves investir sempre uma quantidade de dinheiro que estás disposto a perder. Já os mercados fecharam uma semana mista, índices como o nosso PSI, o Dow Jones ou o Eurostoxx fecharam com perdas, já o S&P 500, o índice do Canadá ou o Nikkei apresentaram ganhos muito razoáveis. No que toca a notícias, em agosto as maiores economias da zona euro voltaram a dar sinais contraditórios. À primeira vista os números parecem positivos, o índice PMI subiu ligeiramente para 51 pontos, sinal de crescimento, mas é um crescimento frágil. O setor dos serviços, que é vital para a economia europeia, quase não mexeu e ficou à beira da estagnação. Já a indústria mostrou algum dinamismo, mas muito assente em encomendas domésticas e fatores pontuais, como o novo acordo comercial com os Estados Unidos. Se olharmos país a país, a imagem é ainda mais desigual. A Alemanha e França, as maiores economias, estão praticamente paradas, Espanha cresce a um ritmo cada vez mais baixo e só a Itália mostra algum avanço mais consistente. E no meio disto tudo, há um problema silencioso que começa a aparecer. Os custos de produção estão a subir, mas as empresas não conseguem refletir isso nos preços, o que significa margens mais apertadas e, a prazo, menos investimento. Nos Estados Unidos, os números de agosto confirmaram o que mais se temia. O mercado de trabalho dos Estados Unidos está a perder força. Foram criados apenas 22 mil empregos, muito abaixo do esperado, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais alto desde 2021. A revisão dos dados de junho, que mostrou até uma perda líquida de postos de trabalho, reforça esta tendência. A economia está a abrandar. Setores como a tecnologia, finanças e manufatura cortaram vagas, pelo que só a saúde e o lazer ainda estão a contratar, apesar de ser num ritmo menos expressivo. Com este cenário, a mensagem é clara: a Fed vai ter de cortar juros em setembro, o mercado já dá isso como certo. Falta agora saber se o corte vai ser de 0,25% ou de 0,5%. Na prática, o que parecia apenas uma desaceleração já começa a soar como um alerta vermelho. O mercado laboral está a apresentar fissuras e a Fed não vai poder esperar mais. Por cá, o Banco Central Europeu prevê que a legislação para o euro digital seja aprovada no segundo trimestre do próximo ano e o projeto, que já está em desenvolvimento desde 2021, deveria ter ficado concluído em 2025, mas a aprovação legal não deverá acontecer até 2026. Uma vez aprovada a legislação, vai levar 2 anos e meio a 3 anos para construir e implementar toda a infraestrutura necessária para o euro digital funcionar efetivamente. Dito isto, o euro digital continua a avançar, ainda é um projeto a médio prazo, mas a principal ameaça às nossas liberdades individuais continua a avançar sorrateiramente. No que toca ao portfólio, esta semana eu reforcei a minha posição na Lululemon depois de uma enorme queda na sexta-feira, fruto dos resultados do segundo trimestre. A empresa apresentou alguns problemas no maior mercado, os Estados Unidos, e baixou a guidance para este ano, o que provocou uma queda superior a 17%. Eu aproveitei para reforçar a minha posição, porque a empresa continua a crescer bem em mercados como o chinês e o contexto nos Estados Unidos não vai ser permanente. O portfólio fechou a semana nos 99 mil dólares, estando muito perto de atingir os 6 dígitos, muito à boleia, diga-se também, da Broadcom, que é a maior empresa do mesmo. Este ano o rendimento do portfólio vai nos 11,5%, mais 13 e pouco por cento dos dividendos. No que respeita aos mesmos dividendos, agosto fechou com 74
$4 recebidos e em setembro arrecadou nestes primeiros dias perto de 13. E é tudo por hoje. Deixa o teu like se gostaste do episódio, passa pelo Patreon, onde tens mais análises exclusivas como esta e podes fazer parte de uma comunidade que todos os dias partilha excelentes ideias. Segue-me no Insta também, onde eu vou subindo outro conteúdo e não te esqueças do teu bitite na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Performance life is never fear a storm. Learn to dance in the rain.